Conferência Literal 2021, uma reunião de grandes nomes do meio cristão, abordando temas específicos e trazendo soluções práticas para a propagação do Evangelho. Realização Literal Books. Apoio Holy Digital. Rádio Transmundial. Sociedade Bíblica do Brasil. Web Rádio Frutificai. Há muito tempo, no país de Gales, o sonho de uma menina mudou a história das escrituras sagradas no mundo. Ela queria muito uma Bíblia para ser só sua. Esse sonho deu início a um grande movimento que implantou a primeira Sociedade da Bíblia em 1804. Tempos depois, em 1948, chega a vez das igrejas e cristãos brasileiros se unirem para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde então, a SBB vem semeando a palavra de Deus e transformando vidas. Meu primeiro contato com a SBB foi no ano de sua fundação, em 1948. Eu tinha 6 anos de idade e, é claro, não tinha nem ideia do significado do gesto de meu pai. Lembro-me, apesar da pouca idade, de meu pai colocando num envelope uma oferta e dele dizendo: "Esta oferta é para a causa da Bíblia." Junto ia um papel com o nome dos 4 filhos. Isso significa que me tornei voluntário da SBB desde a sua fundação. Ame esta casa, ela te pertence, que vem há 73 anos semeando a palavra que transforma vidas. Em 1962, o programa Luz da Amazônia passa a levar assistência às comunidades ribeirinhas de Belém do Pará. Em 1966, a SBB finalmente recebe do Conselho Nacional de Serviços Sociais o certificado de entidade filantrópica. Em 1987, é inaugurada a sede nacional da SBB na cidade de Barueri, em São Paulo. Mais tarde, em 1995, no mesmo local é inaugurada a Gráfica da Bíblia, que em apenas 2 anos de trabalho passou a produzir Bíblias também para outros países. Meu nome é Márcio, trabalho no setor de rotativa impressão há 15 anos e a minha chegada aqui na SBB foi em 2007. Eu não conhecia Jesus e de alguns anos para cá a minha vida ela foi transformada pela palavra de Deus. Minha história com a Sociedade Bíblica é uma história de amor. Trabalho na Sociedade Bíblica, vai completar 22 anos esse ano, em dezembro. Eu aprendi da palavra de Deus, trabalhando com a palavra de Deus e aplicando também na minha vida e passando para as minhas filhas. No departamento a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a Nova Almeida Atualizada, todo dia a gente lê um capítulo. Vai completar 3 anos que a gente está fazendo isso, a gente ainda não terminou. Está no caminho, então a gente vive também o que a gente trabalha. Sociedade Bíblica do Brasil, há 73 anos levando esperança com a palavra. Junte-se a nós, faça parte da causa da Bíblia. Para você, o que é um amigo? Para mim, um amigo é quando temos uma conexão com uma pessoa. Quando temos uma conversa muito legal, passamos tempo juntos. E comigo é assim, tenho vários amigos na mesma conexão. Um desses amigos estava passando por um momento muito difícil, até que ouviu um de meus conselhos. Escuta só o que aconteceu. Eu voltei para os caminhos do Senhor através da Rádio Transmundial. Deus falou grandemente comigo. Eu andava drogada, bêbada, mas sempre que eu ouvia a rádio, tinha uma mensagem para mim. Deus me alcançou com sua grandeza, misericórdia, e estou muito feliz e agradecida a Deus. É esse tipo de amizade que eu quero ter com você. Você pode se conectar comigo com um simples toque. Pode me mandar um WhatsApp ou uma mensagem através do Facebook, Instagram, ver meus vídeos no YouTube e principalmente pelo aplicativo. Você só precisa de uma conexão via internet. Mas a minha conexão vai além da tecnologia. São diversos ministérios focados em transmitir o Evangelho para todas as pessoas de todas as gerações e levar todos os cristãos a adorar a Deus. Que tal a gente se conectar? Baixe o aplicativo, é gratuito, disponível na Apple Store e Google Play. Rádio Transmundial. Mas para você que já é amigo, pode chamar de RTM. Olá,
seja bem-vindo à palestra Comunicando o Reino. Comunique o reino até que ele venha. Depois dá uma lidinha lá em Apocalipse 21:4, que essa é uma mensagem para abençoar a sua vida. Bom, me apresentando aqui, eu sou Elisa Mâncio, eu sou jornalista por formação, eu me especializei em comunicação digital, mídias sociais e marketing digital. Também sou head de marketing da Reachable, que é uma startup cristã. Eu estou em Belo Horizonte, aqui de Belo Horizonte, que ela faz a gestão de conteúdos cristãos para vários ministérios. Nós trabalhamos hoje cuidando da gestão de direitos autorais e digitais, fazendo distribuição de conteúdo de podcasts e música, e também fazendo mentorias com estratégias de crescimento no ambiente digital. Nós atendemos aqui na Reachable Pastor Hernandes Dias Lopes, 8ª Igreja Presbiteriana, aqui de BH, a Igreja Batista da Lagoinha, Rede Super, atendemos a Thalita Pereira, Helena Tanuri, Thiago Brunet, Dave Leonardo e uma série de outros ministérios, como o Baruch, como a Lari Lopes, como o João Figueiredo e vários outros ministérios que caminham com a gente aqui dentro da Reachable. E além disso, ao longo da minha jornada, são aí quase 14 anos trabalhando com comunicação ministerial. Então, eu já trabalhei com alguns desses nomes que vocês estão vendo na tela, como a própria Lagoinha, que é a minha igreja local. Me converti há 18 anos e me batizei na Igreja Batista da Lagoinha, da qual eu continuo como membro. Trabalhei com vários ministérios, como Diante do Trono, com André Valadão, Nívia Soares, com Thales, com Helena Tanuri, Ana Nóbrega, com algumas gravadoras e vários outros ministérios aí pelo Brasil. Eu tenho me dedicado aí nos últimos anos, principalmente, aí pelo menos, a gente fazendo contas, né? Pelo menos aí há 12 anos, ministrando palestras e treinamentos com foco em comunicação ministerial. Eu lembro que quando eu comecei, gente, trabalhar com comunicação ministerial ainda foi nos tempos do Orkut. Quem lembra do Orkut? Então, eu era voluntária da comunicação da Mocidade Lagoinha. Hoje chama Legacy Jovens, né? Hoje é mais chique o nome. Mas na minha época era Mocidade Lagoinha, meus pastores, o Felipe e a Mariana Valadão, e eu trabalhava ali como voluntária da comunicação da igreja. Então a gente atualizava ali a comunidade do Orkut da Mocidade, trazendo as principais informações, agenda, cronogramas, e eu também criei na época um blog, que era o blog da Mocidade, onde eu trazia o resumo das pregações dos nossos cultos de sábado, tirava algumas fotinhas, às vezes fazia um vídeo, mas assim, era uma época que era muito restrito ainda o acesso a esse tipo de tecnologia. Então eu tinha uma câmera muito simplesinha, que tirava foto de 1.3 megapixel, era a câmera que eu usava, mas ela já ajudava a informar e mostrar um pouquinho de como era ali o nosso culto. Uma das coisas assim mais impressionantes é que nós alcançamos mais de 60, 70 países, em que ali 6 ou 7 eram países onde a igreja é perseguida. E isso me impactou profundamente. Foi ali a confirmação de fato do meu chamado de trabalhar como jornalista no meio cristão. Eu nunca tinha imaginado que a minha profissão seria, né, no caso, a minha missão de vida. E hoje eu posso dizer para vocês que estão aqui na conferência literal que o meu chamado é despertar a igreja para o uso consciente e eficiente do meio digital nos dias de hoje. E assim tem sido ao longo desses anos. Até já aproveito para agradecer ao Neriel e toda a equipe que está por trás da conferência literal. Não é fácil organizar uma conferência online, mas eu acredito que essa conferência, como tantos outros eventos que trazem essa cosmovisão cristã de como é o universo da comunicação, que envolve tantas frentes e tantas linhas, são resposta das minhas orações lá atrás, de quando eu quase não encontrava ninguém falando sobre comunicação digital e sobre mídias sociais. E é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Bom, eu tenho 3 livros lançados nessa área, em breve virão mais, já estão aí
no forninho, mas eu tenho mídias sociais na igreja. Ele foi lançado em 2016 como e-book gratuito e hoje ele é disponível também na versão impressa. Temos o Comunicando o Reino, que é um devocional de 21 dias para quem atua na área de comunicação, criatividade, multimídia das igrejas e ministérios. Ele também tem uma versão gratuita, está lá no meu Instagram, você pode baixar pelo link, e tem a versão impressa, que vocês podem adquirir direto comigo, e tem o livro Redes Sociales para la Iglesia, que foi traduzido para o espanhol pela editorial Patmos, lá em Miami. Eles distribuíram para todo mundo hispano. Hoje eu recebo feedbacks e contatos de irmãos de toda a América Latina, da Espanha, do próprio Estados Unidos ali, da comunidade hispana. Então tem sido uma experiência muito especial. Mas vamos aí ao que interessa e para a gente desvendar um pouquinho desse universo digital, e eu espero que você saia desse nosso encontro impactado, para que você se sinta realmente com vontade de transformar e de agir no ambiente digital com uma maneira e com um olhar diferente. E eu parto do princípio de Marcos 16:15, ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a todas as pessoas, e seja on ou offline. Nós precisamos cumprir o ID, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos levar a mensagem do reino de Deus cada vez mais longe, e por meio da internet a gente pode alcançar muita gente, muitas pessoas, e é disso que eu quero falar para vocês aqui, hoje. E para a gente começar, a gente tem que lembrar alguns pontos que eu gostaria que você trouxesse à mente esses pontos, enquanto a gente fala aqui nesse nosso bate-papo. Você ter convicção do seu propósito, entender que o seu chamado é cumprir o ID, independente de onde, em qual ministério você esteja hoje. Então, quando eu falo de comunicar o reino, de redes sociais para igrejas, mídias sociais para a igreja, eu não estou falando só daquela pessoa que está na comunicação, eu estou falando de você que está assistindo, independente de qual área que você atue. Eu estou falando não só do perfil da igreja, não só do perfil do ministério, mas também dos nossos próprios perfis pessoais. As pessoas conseguem enxergar Jesus através dos seus canais digitais? E isso vai muito além de publicar um versículo, de publicar uma mensagem bonita, vai muito além. Isso tem a ver com testemunho, com história de vida, com o que você demonstra viver na internet. E eu sei que isso é só uma parcela de quem você é, mas essa parcela de quem você é que vai para o ambiente digital pode transformar a vida de muita gente. Então, tenha convicção do seu propósito, conheça o público, você precisa ter ideia de com quem você vai falar, quem é o seu público-alvo, a persona, para quem entende um pouquinho mais de marketing, é você captar que você vai transmitir uma mensagem de acordo com o que as pessoas entendam. Conhecer bem cada rede social, isso é essencial. Não adianta eu entrar numa rede social porque está todo mundo entrando. Eu preciso entender primeiro quais as características dessa rede social. Mesmo que seja uma pesquisa no Google, o que é o Facebook, o que é o Instagram, o que é o TikTok, porque você vai ler a história daquela rede, vai entender como ela funciona, as principais características dela, vai ouvir o que os especialistas estão falando sobre elas no YouTube, né? A gente conhecer um pouco mais. Testar conteúdos dentro do seu propósito. Então, a gente está falando aqui de formato, de tipo de conteúdo, devocional, em texto, em arte, em vídeo, em áudio, pode ser um podcast, pode ser uma pregação. Qual que é o tipo de formato e conteúdo você vai entregar? Teste esses conteúdos para entender o que comunica melhor com o seu público, né? E lembrando sempre, a nossa principal fonte de conteúdo e inspiração é a Bíblia. Fale sobre Jesus Cristo, fale sobre Jesus na internet. E eu tenho para vocês aqui um modelo de um planejamento estratégico que eu desenvolvi até mesmo por tantas pessoas me pedirem, Elis, me manda um modelo de planejamento para comunicação da minha igreja, e ele está disponível no meu site, elisamance.com.br/downloads, mas eu deixei esse QR Code bem aqui no cantinho, tá vendo aqui? Que você vai poder tirar uma fotinho aí, mirar o seu celular
e vai abrir a área de downloads do meu site e você vai baixar ali. Não tem só o planejamento estratégico, tem outros conteúdos que podem te ajudar, escala de voluntários, modelo de planejamento de conteúdo para redes sociais. Esses materiais vão te ajudar. Você baixa ali de graça, não tem que pôr e-mail, nada. Eu coloquei lá de uma maneira bem simples para que você clique e baixe o PDF e tenha ele para você. Esse modelo de planejamento estratégico, eu escrevi ele detalhando como que você vai aplicar, onde você vai colocar cada uma das informações. A ideia é ser o mais simples possível. Nesses dias, né, nessas últimas semanas, eu tenho ministrado aulas de mídias sociais para os líderes de comunicação das Lagoinhas. Hoje a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem cerca de 600 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, primeiro eu dei um curso Comunicando o Reino, que ele é bem aprofundado, né? Muito mais aprofundado, na verdade, que a palestra aqui, que a gente tem um tempo bem limitado, mas no curso eu ministrei por 4 semanas, falando para eles sobre todo o universo digital e dicas bem práticas. E um dos cenários que eu encontrei na minha própria igreja e que eu encontro por todo o Brasil, por onde eu vou, por onde eu palestro, são pessoas que são voluntárias na área de comunicação, mas que elas nunca tiveram uma aula de comunicação. E assim, até eu dei a aula primeiro para os líderes de comunicação das regionais Lagoinha, as regionais Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, da Europa, dos Estados Unidos. E depois eu segui para dar aulas, essas mesmas aulas, esse mesmo curso, para os líderes de comunicação das Lagoinhas da Grande BH. E nessa turma, um dos alunos que está nessa turma me mandou uma mensagem assim: Elis, essa é a primeira aula sobre comunicação que eu assisto na minha vida. E ele estava super feliz por isso. Então, essa missão que eu falo para vocês, que é o meu chamado de despertar as pessoas para o uso consciente e eficiente do meio digital, tem a ver com isso. Eu estudo comunicação há muitos anos, né? Há mais de 15 anos. E eu tenho a oportunidade de compartilhar do que eu tenho estudado, do que eu estou imersa, e trazer para o contexto do ambiente cristão, contextualizando essa linguagem, essas informações, essas ferramentas, para que a igreja possa usar com mais eficiência e principalmente com consciência. Então, esse planejamento estratégico foi pensado para isso. Baixe, use, espero que seja bênção na sua vida e no seu ministério. E aí a gente vai trazer um contexto sobre como está a internet no mundo, e depois a gente vai falar do Brasil. A gente tem aí as redes sociais mais acessadas do mundo no cenário mundial em janeiro desse ano, de 2021, Facebook como a rede mais acessada do Brasil, do mundo. Depois nós temos o YouTube como a segunda rede mais acessada. Depois temos o WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram. Temos o WeChat, né, por causa da China, o TikTok. E aí é interessante que, mundialmente falando, redes como o Twitter já estão lá na 13ª posição como rede mais usada. Mundialmente, o TikTok é mais usado que o Twitter. Olha que interessante. E eu dou aula falando sobre o TikTok, gente, já tem quase 4 anos. Estou sempre falando, fiquem de olho no TikTok, é uma rede social importante, é uma mídia importante. Os jovens, os adolescentes estão lá dentro dessa rede e estavam dentro dessa rede, gente, evangelizando. Eu trouxe até uns exemplozinhos pra gente. Eu acredito que a organização vai compartilhar essa apresentação com vocês, porque eu disponibilizo o material da palestra com o maior prazer, para que vocês possam levar isso para a igreja local e para o ministério de vocês. E eu vou trazer alguns exemplos. Eu vejo muita gente evangelizando dentro do TikTok muito antes dele se tornar um boom que ele ganhou no Brasil na pandemia em 2020. A gente vai falar mais sobre isso depois. Agora, falando do cenário Brasil, né? O cenário é um pouquinho diferente. O brasileiro realmente ama vídeo. Então, a gente tem aí o YouTube como a rede social mais acessada do Brasil, se não me engano, pelo 3º ou 4º ano consecutivo. Em segundo lugar, o WhatsApp. Lembrando, o WhatsApp está instalado em cerca de 99% dos celulares
com acesso à internet no Brasil. A comunicação através do WhatsApp para uma igreja é essencial. Tem até uma pesquisa, eu não trouxe aqui para nossa palestra porque não ia dar tempo, mas uma pesquisa do Invisible College, do Pedro Dulce, que fala sobre os impactos da pandemia na igreja brasileira. E lá fala sobre o uso do WhatsApp no período de lockdown, em que muitas igrejas elas compartilharam conteúdo através do WhatsApp nesse período, porque as pessoas não tinham acesso a uma outra mídia social. Isso é bem interessante. E dependendo da cidade, do local do Brasil, a maior facilidade das pessoas de uso é o WhatsApp e o Facebook, porque as operadoras de telefonia celular oferecem o plano gratuito pré-pago. Para quem coloca X reais de crédito por mês, elas usam o WhatsApp e Facebook de graça. Então, isso é um grande fator de influência em várias cidades brasileiras do maior uso de Facebook e WhatsApp. Seguindo aí nossa listinha. A quarta rede social mais usada é o Instagram, depois vem o Facebook Messenger, o Twitter e o TikTok. Então, no Brasil, no último ano, até janeiro aí de 2021, então nesse ano ainda, até janeiro, o TikTok ainda não havia passado o Twitter em número de usuários no Brasil, mas nós vimos que no cenário internacional o TikTok está lá em cima. Então, temos aí o Twitter, depois a gente tem o TikTok, Pinterest, LinkedIn, Telegram, nós temos aí o Skype, o Snapchat, o Twitch, que é a plataforma de lives, o Tumblr, o Badoo e o Reddit. E falando da realidade Brasil, por isso que eu gosto de trazer esses números, para a gente ter uma real consciência do que está acontecendo hoje no nosso país. A internet, ela não é uma modinha, a rede social não é uma modinha, ela faz parte da vida do brasileiro. Então, a gente tem 213 milhões de brasileiros no nosso país, e temos aí 205 milhões de telefones, mobile, celulares. Temos 160 milhões de brasileiros usando a internet. Gente, isso representa 75% da população. A gente não pode ignorar esse número. É muita gente online. Tem pessoas que estão em lugares remotos acessando a internet. E temos aí 150 milhões de usuários de mídias sociais. Mais de 70% das pessoas que estão na internet estão em uma mídia social. Isso é um dado muito importante para a gente considerar. E lembrando que o brasileiro é o segundo país que mais está online no mundo. Ele está atrás apenas das Filipinas. Mas o Brasil, ele está online, em média, 10 horas e 8 minutos por dia. Muito tempo, né? 4 horas e 2 minutos, eles estão assistindo vídeo, algum tipo de vídeo online, 3 horas e 42 minutos nas mídias sociais, 3 horas e 13 minutos consumindo algum tipo de informação, 1 hora e 52 minutos ouvindo música, 57 minutos ouvindo rádio e 51 minutos ouvindo algum podcast e 1 hora e 17 minutos jogando. E aí vem uma parte que é muito importante que a gente não pode esquecer. O nosso legado da nossa geração que está agora vivenciando toda essa experiência digital. A gente não pode ignorar. 70% dos brasileiros estão em mídias sociais, 75% da população acessa a internet de alguma maneira e a gente tem uma responsabilidade. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5:20. A gente não pode esquecer que nós somos embaixadores de Cristo na Terra e que isso representa também ser embaixador no ambiente digital. Então, que tipo de cristão você tem sido na internet? E eu quero que você entenda, isso acontece muito, às vezes, quando as pessoas estão me ouvindo, que elas falam para mim assim, Elis, mas você vive a realidade Lagoinha, uma igreja que tem estrutura, é diferente. Gente, nem sempre foi assim. Quando eu comecei, usava os meus equipamentos, era o que eu tinha, não existia uma área de digital assim
Já existiu Lagoinha.com, óbvio, Lagoinha.com foi um dos sites que mais recebeu o prêmio IBEST, né? Para quem é mais antigo de internet como eu, conhece o prêmio no segmento religioso. Por muitos anos o Lagoinha.com foi o site que recebeu esse prêmio, mas não tinha um trabalho ainda em mídias sociais, e foi uma oportunidade incrível começar esse trabalho na minha igreja local, né? E eu quero que você entenda que você precisa fazer o melhor com o que você tem na sua mão hoje, né? Lembra da parábola ali dos talentos, do que tem para aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar, né? Então, a gente precisa multiplicar os nossos talentos. Então, seja fiel com o que você tem na sua mão hoje, faz o melhor com o telefone que você tem hoje, com o computador que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje. E a gente seguindo aí para o nosso tema Comunicando o Reino, eu trouxe hoje para vocês 7 insights para as redes sociais de vocês na prática, para vocês saírem dessa palestra, desse momento aqui na Conferência Literal, já levando esse conteúdo para colocar em prática, para a sua igreja, para o seu ministério e até mesmo para você. Combinadíssimo? Então vamos lá. Você precisa, primeiro ponto, entender sobre redes sociais. Lembra que a gente falou agora há pouco? Eu preciso entender como que as redes sociais funcionam, entender as características de cada rede. Postar no Facebook, no Instagram e no Twitter não é a mesma coisa. Pegar o mesmo vídeo e sair replicando em todas as redes. Calma, a gente precisa entender esses formatos, essas características. E quando a gente pensa em conteúdo para as redes sociais, existem aí pontos que são importantes da gente considerar. Geralmente, quando você olha para um conteúdo nas redes sociais, eles estão informando, entretendo, inspirando ou educando. Então, é você pensar que, ao olhar para um conteúdo, ele está em um desses pilares, ou ele está até com 2, 3, com os 4 pilares. E a igreja está muito no pilar de inspiração, sabe? De trazer conteúdos que vão impactar a vida das pessoas. Mas a gente também informa, porque a gente traz a informação do culto, do evento, da conferência. A gente também traz entretenimento, música, teatro, dança, artes. A gente também educa, traz devocionais, não é? Conteúdo educativo. E a gente segue, por aí vai. E eu trouxe até uns exemplos para vocês verem que são bem legais. E inclusive perfis que eu acho que vocês devem seguir. A gente tem aí o Yes He Is, que é um projeto aí da CV Outreach. Eu sempre falo o nome errado, meu inglês, né, é uma benção. A CV Outreach, né, é uma organização internacional, a Christian Vision, e eles têm vários projetos, e um deles é o Yes He Is. Então tem o perfil Yes He Is BR e o perfil CV Outreach BR. No perfil Yes He Is é um perfil que traz muito conteúdo no contexto jovem, evangelístico. É um conteúdo que estimula o jovem a evangelizar. Eles têm um aplicativo também, o Yes He Is, com vídeos evangelísticos de altíssima qualidade, um nível de gravação assim maravilhoso, roteiro, uma bênção. E você pode compartilhar esses conteúdos gratuitamente e é liberado, é autorizado por eles. Quando você fala da CV Outreach, né, voltando aqui no perfil, né, do Yes He Is, esse post que está bem aqui do lado, é um post que eles fizeram na linguagem de hoje, falando sobre a mulher samaritana como uma influenciadora da cultura dela. É muito interessante, porque ela realmente, quando ela tem aquele encontro com Jesus, né, ali em João 4, ela sai correndo para contar para todo mundo. Então, eles usam esse contexto para apresentar a mulher samaritana como uma influenciadora, e isso é muito interessante. Eles têm essa preocupação de contextualizar na linguagem de hoje e respeitando os princípios bíblicos, que isso é algo lindo de se ver. A CV Outreach, né, que é a Christian Vision Brasil, eles trazem conteúdos muito voltados para a liderança. Se você é líder ou se você tem líderes, compartilhe os conteúdos da CV Outreach BR com seus líderes. São conteúdos muito transformadores, conteúdos de orientação, de inspiração, que vão te ajudar na sua jornada ministerial. Esse outro exemplo de inspiração que eu trouxe foi de uma igreja que eu acessei, sempre estou pesquisando igrejas na internet, e encontrei essa foto linda
de um batismo bem no sertão nordestino. Olha que foto linda, que foto impactante, que foto que comunica. É um carrossel de fotos de batismo, mas eles foram muito felizes com a foto que eles escolheram para ser a capa do carrossel ali no Instagram. Ela comunica algo tão forte. É tão bom a gente ver algo sobre batismo, né? A gente lembra do nosso próprio batismo. E essa foto é realmente muito linda, inspiradora. Outra foto que eu amo, essa foto eu já guardo ela no meu Instagram há alguns anos, ela tá salva no meu Instagram, já tá dando até para ver aqui, né, o que tá salvo. É uma foto da Life Church. A Life Church é a igreja americana que criou o aplicativo YouVersion, que é aquele aplicativo da Bíblia, da capinha marrom, que tem várias línguas em vários dialetos. Eles que desenvolveram essa tecnologia, e eles são uma igreja que investe muito em tecnologia, inclusive são minha inspiração. Eu falo que quando eu crescer eu quero ser como eles. E eles fizeram essa foto, também é de batismo, e eles colocaram uma câmera 360 em cima, né, do lugar onde é feito o batismo lá na igreja, e fizeram essa foto maravilhosa. No dia que eu vi, eu fiquei assim muito impactada mesmo com a imagem e guardei essa foto para mim, porque ela realmente me tocou. E eu trouxe um conteúdo aqui de informação e também educativo, que é o tipo de conteúdo que eu costumo colocar no meu Instagram, por exemplo. Não só no meu Instagram, eu coloco nas minhas outras redes sociais também. Mas esse aqui, por exemplo, checklist do conteúdo eficiente. Eu trago alguns pontos para as pessoas considerarem em relação à produção de conteúdo para a internet. E eu sempre busco trazer no contexto cristão. E uma última imagem que eu trouxe aqui, também é inspiração e também é informação, que é uma foto de um culto da Lagoinha, minha igreja local, né? Mostrando a igreja, e essa é uma foto agora do período de pandemia, então vocês estão vendo que há a questão do distanciamento social, mas é uma imagem linda, né? Ver a igreja Lagoinha, a saudade que dá para quem não pode visitar presencialmente, gera um impacto. Ver essa imagem. E o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse primeiro ponto de conhecer cada rede social é a gente entender que rede social não é só postar arte divulgando culto e divulgando conferência, a gente pode ir além disso. Vocês viram aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês, a gente pode trazer algo que vá além, que impacte a vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. É muito comum você ver nos posts da Lagoinha, nas legendas, hoje a Lagoinha posta muito mais fotos do que artes, e você vê na legenda testemunho, você lê depoimento, você lê divulgação de evento, mas na legenda, nessas fotos de culto, geralmente tem o resuminho da pregação do culto, quem foi o preletor da noite, um convite para assistir a pregação no canal do YouTube ou no Facebook da igreja. É esse tipo de comunicação intuitiva, intencional. A gente precisa ser, de fato, intencionais como cristãos na internet. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês: quais redes sociais usar? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Mas como eu já dei um spoilerzinho lá atrás para vocês, a gente precisa entender o contexto da nossa igreja local, da região onde nós estamos inseridos. Porque, de fato, as primeiras pessoas que a gente vai se comunicar são com os membros da nossa igreja, né? E nesse período de pandemia, como a gente aprendeu isso? Teve gente que precisou aprender na marra, né? Se digitalizar rapidinho para fazer culto online, para transmitir ao vivo, porque as pessoas não poderiam se encontrar na igreja porque não tinha culto presencial, culto só online. E nesse momento ainda existem igrejas que estão em lockdown, não podem fazer o culto presencial. E a gente pode entender que, assim, mesmo nesse cenário tão difícil, de tanta dor, né, nesse período de pandemia, a gente consegue entender que, graças a Deus, que isso está acontecendo no momento em que a gente tem algum outro tipo de recurso para alcançar as pessoas pelo meio digital. Se essa pandemia tivesse acontecido há 20, há 30, 40 anos, a gente teria talvez o rádio como um recurso para poucas igrejas, porque é caro estar no rádio.
para poder se comunicar com seus membros, muitos seriam por carta, por telefone também seria caro. Então, hoje, a gente tem a internet como um apoio para a igreja local. Eu não acredito na internet substituindo a igreja local, de maneira alguma. Eu vejo a internet como uma ferramenta de apoio para a igreja, principalmente em momentos como esse, em que as pessoas estão impossibilitadas de estar na igreja de alguma maneira, fisicamente. E quando a gente fala sobre qual rede social usar, está ligado a esse contexto da membresia, qual rede social eles mais usam, você sabe? Qual rede os membros da sua igreja mais utilizam no dia a dia? Você sabe em qual rede elas costumam se expressar mais? Entenda o seu contexto local e entenda o seu contexto da igreja local, do seu bairro e da sua cidade, da sua região. Quais redes as pessoas mais usam na sua região? Nesse período de pandemia, né, principalmente no primeiro mês, ali em março de 2020 até abril de 2020, eu atendi, eu calculo que eu devo ter atendido umas 200, 250 igrejas diferentes do Brasil e do mundo, pedindo ajuda para fazer transmissão de culto ao vivo. E em muitos casos, né, a gente falava sobre ferramentas para transmitir ao vivo pelo YouTube, canais que não tinham 1.000 inscritos e não tinham dificuldade para fazer algum tipo de transmissão, de usar alguns recursos, né, algumas ferramentas. E em muitos locais as pessoas identificaram que a rede onde as pessoas mais assistiam culto ao vivo era pelo Facebook, não era pelo YouTube. Muitas igrejas falaram, Elis, aqui na minha região eu tenho muito mais audiência no Facebook que no YouTube. E isso não impede que você transmita o culto pelo Facebook e coloque ali no YouTube também, porque aí você vai construindo uma audiência dentro do YouTube. É esse tipo de coisa, você entender a sua realidade local, que aí você vai saber em qual rede você deve estar. O terceiro ponto, faça o básico bem feito. O que é o básico? É se preparar mesmo para estar no ambiente digital, buscar estudar. Você está aqui numa conferência como essa, é óbvio que você está investindo tempo em aprender um pouco mais sobre comunicação para aplicar no teu ministério. No meu perfil no Instagram, no meu site, no meu YouTube, eu tenho um podcast Comunicando o Reino, eu estou sempre compartilhando conteúdos para equipar a igreja, cursos online gratuitos, tem muito curso online que você pode fazer que vai te ajudar a especializar um pouco mais em conteúdo digital e você começar a estruturar esses perfis de uma maneira mais profissional, mais intencional, como a gente falou agora há pouco. Então, faça o básico bem feito, preencha os perfis, tenha a mesma imagem padronizada no perfil de cada rede social que sua igreja e seu ministério tiver. Eu até falo, né? Imagina, você entra na minha rede social e você entra no meu Instagram e vê uma foto. Entra no meu Facebook e vê outra, no meu Twitter outra, no YouTube outra. Você fica na dúvida, Elisa ou não é? Será que é outra pessoa? Será que é a Elisa errada? Então, é importante ter essa padronização das imagens de perfil, da biografia que você coloca, as informações que você vai colocar ali na bio, né, do Instagram, por exemplo, ter o endereço da igreja, como chegar na igreja. Hoje, quando o Instagram está vinculado ao Facebook, a página do seu Facebook, ela já puxa o endereço para o seu Instagram, olha que benção. Então, a pessoa tem como clicar em saber como chegar até a sua igreja local. São recursos que a gente precisa aprender a utilizar com eficiência, com eficácia. E o que publicar nas redes sociais? Eu costumo dizer que a pregação de um culto pode se transformar em conteúdo para o ano todo. Então, eu vou dar um exemplo. O pastor faz uma pregação no culto de domingo das 18 horas. Vou dar exemplo desse culto. Desse culto, eu tenho fotos, eu tenho vídeo, eu tenho a mensagem anotada, fiz a anotação dos principais pontos. Esse conteúdo pode se transformar, além do vídeo que vai ficar ali no Facebook, no YouTube, ou às vezes no Instagram, se você transmitir o culto pelo Instagram também, esse conteúdo pode se transformar em vídeos curtos de até 1 minuto para serem publicados nas redes sociais. Eles podem legendados, né? Lá no meu Instagram tem ferramentas para você legendar vídeo automaticamente no celular, é muito fácil. Então,
Você pode cortar trechos da pregação com frases para você divulgar nos canais digitais. Você pode pegar uma foto do pastor e colocar uma frase que ele falou no culto. Você pode criar uma série de devocionais a partir daquela pregação, daquele estudo. Você pode criar um e-book transcrevendo a mensagem inteira da pregação e adaptar para a linguagem escrita e divulgar, disponibilizar esse e-book nas redes sociais para as pessoas baixarem, compartilharem. Então tem uma série de conteúdos, criar uma arte com uma foto ou com uma frase que foi dita ali naquela mensagem. Então você tem conteúdo ali que você pode guardar. Eu uso uma ferramenta que chama Trello para organizar esses conteúdos. E o Trello é gratuito. Também falo sobre ele nas minhas redes sociais. Vocês podem ver isso depois lá no meu Instagram. E o Trello é um lugar onde eu organizo frases dos pastores, versículos bíblicos, fotos, links de culto. Então, eu tenho essas informações lá e para cada dia da semana eu programo um. Agora, imagine uma igreja que tem 4 cultos por semana. Quanto conteúdo você tem? Você não tem que passar a semana toda falando só do culto das 18. Imagina o conteúdo de 52 semanas. Multiplica isso por 4 cultos, né? Então, você vai ter aí 208 mensagens para você repercutir ao longo do ano. Então, nós temos muito conteúdo só dos cultos, fora a realidade ali, os bastidores do ministério, os bastidores da igreja, os eventos que acontecem. Então, a gente tem um conteúdo vasto e muitas vezes as pessoas ficam, Elisa, eu não sei o que publicar. E o principal ponto é, a Bíblia é a nossa principal fonte de inspiração. É a nossa principal pauta, é a Bíblia. Então, a partir da Bíblia, a gente tem muito conteúdo, mas essas mensagens dos pastores, dos preletores, e tem muito conteúdo para a gente usar. Então, tente fazer essa repercussão do conteúdo ao longo do ano. Eu tenho no meu Instagram, você vai rolar meu feed lá, você vai encontrar esse post com 61 dicas de conteúdos para você, 61 dicas de postagens para os seus stories no Instagram. Mas, na verdade, essas 61 dicas são aplicáveis para qualquer tipo de conteúdo, independente de ser para stories ou não. Aqui eu dei um exemplo no meu Instagram. Tem vários exemplos no meu Instagram. Vocês vão ver que hoje uma pessoa até mandou para mim assim, uma moça falando assim, que o meu Instagram é como se fosse um curso aberto. E é realmente isso que eu tento fazer dele. Trazer conteúdos que vão realmente edificar a vida das pessoas, trazer ideias, capacitar equipes para que a gente consiga falar mais e mais de Deus na internet. Então, vocês têm esses conteúdos. E falando um pouquinho do TikTok, nós temos aqui, eu trouxe 3 exemplos de conteúdos que podem te inspirar em relação ao TikTok, principalmente se você trabalha com jovens e adolescentes. Não acho que hoje só jovem e adolescente está no TikTok, pelo contrário, tem criança, tem adulto, tem melhor idade. Então, se você souber produzir bem conteúdo, entender a dinâmica da rede, pode ser que você consiga se comunicar com muita gente lá. Hoje eu me comunico com muito adolescente que gosta de K-pop, por exemplo. E eu já pude e tive a oportunidade de falar para Jesus ali no TikTok para esses adolescentes. Mas eu vou trazer uns exemplos para vocês aqui. Eu acho que a hora que eu virar a página pode ser que dê play nos 3 videozinhos que eu trouxe ao mesmo tempo. Mas eu vou pausar e começo para vocês verem cada um, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vê. Não deu play automático. Que ótimo. Então aqui a gente tem um exemplo de não sei se tá o trabalho que elas fazem, elas preferem na prática. Vou contar aqui no primeiro vídeo, mostrando
conteúdo, né? E a gente precisa já ter um olhar um pouco mais avançado, um pouco mais estratégico de como usar as redes sociais. Aí eu trouxe o exemplo do raio-x do post eficiente. Todo post tem que ser assim? Não, vocês vão ver no meu Instagram que não. Não é uma padronização, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais na hora de construir o post e não só postar. Muita gente acha, eu entendo muito de redes sociais, tenho muitos seguidores. Glória a Deus que você tem, mas a gente tem que ser um pouco mais intencional mesmo. E a gente tem aqui um exemplo, ter a geolocalização no post, né? Então, a localização da igreja, do ministério, isso ajuda que o seu post seja encontrado dentro do Instagram na sua região. Sabe quando você clica aqui nessa lupinha, que aparece um monte de conteúdo aleatório? Seu conteúdo pode aparecer ali para alguém que está próximo da sua igreja. Olha que interessante. Se possível, ter um título sobre o que se trata. Mas vocês viram que nem sempre precisa ter título naquelas fotos que eu trouxe para vocês de inspiração. Mas quando é um conteúdo mais informativo, educacional, se for interessante, tiver no contexto, coloca um título, escolhe uma boa imagem, uma foto, uma arte, um vídeo, né? Escolhe bem esse material que você vai usar aqui. Aí você tem como ver as informações desse post, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que isso é algo super importante, analisar sempre os dados desse post. Para isso você tem 3 tipos de conta no Instagram, né? O perfil pessoal, a conta do criador de conteúdo e a conta comercial. Geralmente a igreja usa a conta do criador de conteúdo, porque a conta comercial tem recursos mais limitados, enquanto a conta do criador de conteúdo também tem outros recursos diferentes. E geralmente a igreja é criadora de conteúdo, ela não está ali com o interesse de vender. Então ela não tem algumas restrições que uma conta comercial tem, por exemplo, como usar o recurso de música no Stories. Uma conta comercial não pode, mas uma conta de criador de conteúdo pode. E aqui outro destaque, ter uma legenda com call to action e hashtags, que isso é super importante, é uma estratégia importante dentro do Instagram e das redes sociais. Então, ter uma legenda ali bem descritiva, sabe? Não postar sem legenda. A gente tem que trazer um contexto, pensar em quem vai entrar na rede social daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, trazer um contexto daquela imagem para as pessoas, do que se trata. Esse foi o culto realizado no dia tal. Nem precisa talvez colocar o dia, porque vai aparecer o dia que ele foi publicado, mas colocar foi o dia que a nossa igreja recebeu o pastor tal, que ministrou a mensagem tal, e trazer um contexto ali, para que a pessoa saiba como procurar, por exemplo, a pregação no YouTube, no Facebook, né? E pensar no uso das hashtags relacionadas sempre ao contexto daquela imagem, do conteúdo do post. E aí, falando sobre o 6º ponto, a gente já está acabando. Monitoramento e métricas. Monitoramento é muito importante, tem a ver com ver informações aqui, que só contas de criador de conteúdo e conta comercial tem. A conta pessoal não tem esses dados. E aí você vai acompanhar e fazer um monitoramento. Esse post, no dia que eu printei, que foi, acho que um dia depois que eu tinha feito a publicação dele, ele estava com 441 curtidas, 47 comentários, 82 compartilhamentos e 90 salvamentos, que as pessoas salvaram o post para consultar depois. Elas consideraram esse post relevante. Então, eu falo para você assim, o mais importante é as curtidas. Nem sempre, vai depender da intenção que está por trás do post. Se você quer divulgar um evento, de repente é mais importante quantas pessoas compartilharam sobre o evento. Se é uma dica, uma informação, o número de pessoas que salvaram também é extremamente relevante. Mostra o nível de interesse das pessoas de voltarem no seu post depois. E os comentários também são um feedback muito importante, dependendo da intenção do post. Se você deixou uma pergunta, se você deu um espaço para esclarecimento de dúvidas, né? E quando a gente até fala do call to action, né, que é uma das características de um post que está, né, com um bom desempenho dentro das redes sociais, a gente, por exemplo, vai ter um acampamento, né? Em nome de Jesus, logo a gente vai ter, né, de volta. Vai ter um acampamento.
você pode colocar lá, o call to action é a chamada para ação. Participe do nosso acampamento. Aí a última frase, faça sua inscrição, link na bio. Isso é uma chamada. Você vai participar do culto presencial? Precisamos que você faça sua inscrição. Acesse agora o link na bio. Isso é chamada para ação. E isso gera ações também que repercutem aqui nesse monitoramento e nas métricas. Aí, se eu rolar a tela mais um pouquinho do celular, eu vou ver mais dados. Quantas pessoas esse post alcançou? Quantas pessoas seguiram o meu perfil por causa desse post? O Instagram consegue identificar isso. Quantas pessoas que viram esse post pela página inicial? Quantas pessoas chegaram por causa de hashtag ou porque alguém encaminhou aquele post para outro perfil? E falando um pouquinho de algumas ferramentas que eu uso, né, para ajudar vocês aí no dia a dia. Para banco de imagens, existe um banco de imagens, de repente você não tem um fotógrafo profissional na igreja e às vezes precisa de uma imagem para criar uma arte, desenvolver alguma divulgação. Existe um banco de imagens que ele é cristão e ele é gratuito, é o freelifephotos.com. Banco de vídeo gratuito, a Christian Vision tem um banco de imagens gratuito cristãos com imagens em altíssima resolução, são ótimos para vocês desenvolverem os seus próprios vídeos, que ele está nesse link, research.cvglobal.co. Gerenciamento de redes sociais, eu uso a MLabs. Para planejamento de posts, também a MLabs, eles têm um calendário lá de conteúdo que você pode ir anotando as ideias de post ao longo do mês. Então, para você não esquecer, né, o que você quer postar em determinada semana, aniversário da igreja, aniversário do pastor, você já deixa a ideia anotada lá, depois você volta criando o post. Para artes, eu uso canva.com, é a principal ferramenta. Eu não sou designer, não tenho esse dom, essa habilidade, eu uso sempre o Canva. Então, o Canva é a ferramenta que eu mais uso para produzir conteúdos, as apresentações das minhas aulas e das minhas palestras também. Edições em vídeo, eu uso um aplicativo que chama InShot, ele é maravilhoso. Uso o site o Video também, ele edita vídeos de até 5 minutos, mas ele vem com a marca d'água. O InShot, ele aparece a marca d'água a primeira vez que você usa, mas se você clicar no xizinho em cima da marca d'água, ela não aparece mais. A versão gratuita te atende perfeitamente bem. Tem um outro aplicativo que eu estou usando bastante, que eu comecei a testar agora, que é o CapCut. O CapCut, eu nem trouxe aqui, mas tem no meu Instagram os aplicativos para legenda de vídeo automática. O CapCut faz legenda automática e também tem o Captions. O Captions é para iOS. O CapCut é para iOS e para Android. Então, eles legendam automático. Você sobe o videozinho, ele faz a legenda, é uma benção. Você já sobe o vídeo legendado até para o Stories. Às vezes eu gravo Stories no Stories, baixo o vídeo, vou no CapCut, legendo, volto no Stories e publico ele legendado, porque eu tenho certeza que eu vou captar mais a atenção das pessoas com a legenda, porque às vezes elas não vão estar com fone de ouvido, não vão dar um play para ouvir o que você está falando no Stories, então eu prefiro legendar. Eu uso o próprio Instagram para editar minhas artes e fazer edições, né? Com o Reels, né? O formato do Reels, você tem muito mais recursos lá hoje dentro do Instagram para editar vídeo. Para bancos de imagens gerais, eu uso Pixabay e o Unsplash, que são gratuitos e permitem o uso dessas fotos, inclusive para uso comercial. Para quem quer testar MLabs de graça, que é uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais, você pode testar de graça por 30 dias usando o meu código MLabsAmâncio. Testa lá, que pode ser que seja uma grande ferramenta, de uma grande ajuda de você fazer o agendamento das suas postagens para as redes sociais e não ter que ficar postando todo dia, né? De segunda a segunda, você tem que estar online postando. Você tem como agendar na segunda para a semana toda, o dia que você quiser, que é uma bênção. E para site e aplicativo, no meu caso, o meu próprio é o da InChurch. Vocês podem usar esse link para acessar o site deles e conhecer um pouquinho mais da ferramenta. O meu site foi feito pela InChurch,
o da Lagoinha, o aplicativo da Lagoinha também são da InChurch, também são meus parceiros. E no mais, eu quero te agradecer por me acompanhar até aqui nessa jornada do Comunicando o Reino. Esse é o QR Code que você acessa todo o conteúdo que eu falei para vocês aqui ao longo do nosso bate-papo. Espero que esse material seja bênção na sua vida e a gente se vê nas redes sociais. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.